Jó capítulo 4, a partir do verso 3. Deus tem uma palavra para o seu coração, amado. Olha para mim. Deus tem uma palavra para o seu coração. Você pode falar para o seu irmão? Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra para o seu coração. Pastor aqui só é um instrumento, mas Deus tem uma palavra. E eu confesso que eu estava na expectativa de ministrar essa palavra, quando eu estava essa semana meditando, buscando uma palavra de Deus para compartilhar com a igreja. E essa é uma palavra, é um tema que eu amo demais, falar sobre isso. Porque eu acredito que Deus tem me chamado especificamente dentro desse ministério. Então eu amo falar sobre isso e eu espero de todo o meu coração que essa palavra, ela realmente seja uma palavra rema no seu coração e te abençoe de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto? Depois o pastor vai falando mais aí. Jó capítulo 4, do verso 3 ao verso 8. Aliás, antes de ler, deixa eu orar mais um instante com você, antes de ler. Pai de amor, eu agradeço ao Senhor por estarmos aqui em mais esse domingo, nesta manhã. E eu peço, como eu acabei de falar com os meus irmãos, fala conosco, Senhor. Eu creio que o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Agora eu peço que o Senhor me use para transmiti-la, com clareza, com graça, com sabedoria, de forma, Pai, que os meus irmãos venham entender, compreender, guardá-la no coração e ela venha gerar frutos em nome de Jesus, Pai, e venha causar mudanças e transformação nas nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Pois como diz a Tua palavra, quem o profetiza, o faz para edificar, encorajar e consolar, Pai. E não é outro motivo que eu estou aqui, senão para que isso aconteça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E amém. Prepara, Pai, os nossos corações. Prepara o coração dos meus irmãos, daqueles que estão ouvindo também via redes sociais, como uma boa terra, para que receba a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Jó capítulo 4, a partir do verso 3. Diz assim, antes da gente ler o texto, porque a gente vai pegar aqui um pedacinho só, deixa eu falar um pouquinho do contexto para vocês entenderem. Acredito que todos vocês conhecem a história de Jó, e nos primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vai falar de Jó, vai falar do próprio Deus que dá testemunho de Jó, Deus falando para Satanás até, viu meu servo Jó, homem reto, homem íntegro, se desvia do mal, não há ninguém na terra como ele. Olha que tremendo, né, queridos? O próprio Deus dando testemunho da vida de Jó. E aí o diabo fala para Deus, mas também, né? Não é à toa que ele teme ao Senhor. O Senhor mesmo tem colocado uma cerca em volta dele, o Senhor mesmo tem protegido ele, abençoado ele em tudo, dessa maneira, como se o diabo dissesse, entre até eu, né? Do jeito que o Senhor tem abençoado. E aí Deus fala, muito bem, você tem liberdade, pode ir, né? Pode ir, toca em tudo que ele tem, só não toca nele. E aí a gente sabe a história, que Deus permitiu, Satanás vai lá, queridos, e num só dia, destrói tudo que Jó tinha. Jó perde todos os seus bens, diz que chegava um mensageiro após outro. Acabava de sair um mensageiro, chegava outro. Roubaram os bois, roubaram os camelos, eu não lembro agora os animais, os jumentos, sei lá os animais que tinha, não lembro agora. Mas levaram todos, levaram tudo que Jó tinha, saquearam, mataram, caiu fogo do céu, matou servos, e como se não bastasse, estavam os seus filhos num banquete, diz que veio um vento, e caiu ali a casa, e morreram também todos os seus filhos, todos. Num só dia, queridos, Jó perdeu tudo e perdeu todos os seus filhos. E ele recebeu essa notícia, num só dia. E é tremendo dizer que Jó, com tudo isso, a palavra de Deus diz que Jó não pecou contra o Senhor, não abriu a sua boca para culpar a Deus,
E ainda diz: o Senhor o deu, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. Só que não parou por aí. Diz que certa vez, novamente os anjos vieram com o Senhor, Satanás veio junto lá, apresentou, e o Senhor perguntou: de onde você vem? Ele vem ali de passear, perambular pela terra. E Deus fala para Satanás: você viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro, se desvia do mal. Apesar de você ter me instigado contra ele, né, e fez tudo que fez, ele continua firme. Satanás fala para ele também, pele por pele, né? O homem dará tudo que tem pela sua vida. Fere ele na pele, fere ele no corpo dele, para ver se ele não vai blasfemar. Novamente, Deus permite. Muito bem, vai lá, pode fazer, só não toque na alma dele. E diz que Satanás sai da presença de Deus, vai lá e fere Jó com uma doença terrível. Diz que ele, né, da sola dos pés, ou da cabeça até a sola dos pés, ele ficou todo enfermo, queridos. Depois de ter perdido tudo, ainda ficou nessa enfermidade. E como se não bastasse, perdeu tudo, enfermo, e ainda vem a mulher dele, usada pelo inimigo, a gente sabe disso, né? A mulher dele usada pelo inimigo, e ainda pega e fala para ele assim: você, apesar de tudo isso, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha o estado que você está, olha o jeito que você está, e aconteceu tudo isso, e você se mantém íntegro? Amaldiçoa Deus e morre. E Jó fala: mulher, você fala como uma louca. Receberemos o bem de Deus e não o mal? Em tudo isso Jó se manteve firme. Amém, queridos? E aí tem sim, a gente vai ver a sequência dos textos aí. Chega uma hora que Jó começa, ele quer saber o porquê que ele está passando aquilo. Ele falou: Senhor, não é, eu tenho andado em integridade, ou em outras palavras, eu acredito que não é porque eu pequei. E Jó começa a falar, em outras palavras, por que é que ele estava passando aquilo. Em determinado momento, acho que no capítulo 3, Jó começa até a amaldiçoar o dia do seu nascimento, né? Porque ele ali, né, sofrendo todo aquele sofrimento que ele estava, e diz que chegam alguns amigos para tentar consolar Jó, para tentar consolar a Jó, encorajar a Jó de tudo que ele estava passando. E já adiantando aqui, um dos erros dos amigos de Jó, queridos, e a gente vai ver isso no contexto do livro, que muitas coisas eles falaram até de certa forma correto, mas um dos erros dos amigos de Jó foi querer insinuar que Jó estava passando por aquilo de alguma forma é porque tinha algo errado. Como se dissesse para Jó: Jó, descobre aí o que está errado, alguma coisa aconteceu, deve ter algum pecado aí, alguma coisa, porque Deus é bom, Deus é justo, e se você está passando por isso, tem algo errado, descobre aí. E não era isso, queridos, e não era isso. Tanto é que no final lá, Deus vai falar para os amigos de Jó: vocês não falaram o que era certo a respeito do meu servo, e pede para Jó orar pelos seus amigos, ok? Então esse é mais ou menos o contexto aí. E agora sim, essa fala que eu vou começar a ler com vocês é de um dos amigos de Jó falando para ele, capítulo 4, a partir do verso 3. Capítulo 4, a partir do versículo 3. Diz assim, o amigo de Jó falando para ele: pense bem, você ensinou a tantos, você fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, Jó, mas agora que você se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, você fica prostrado? Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora, Jó, qual foi o inocente que chegou a perecer?
Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Então essa é uma das falas de amigo de Jó para ele. Baseado nesse texto aqui, queridos, e alguns outros que eu vou citar, depois se der para ir acompanhando aí os textos que eu citar, tá bom, Lorena? Você pode me acompanhar os textos que eu citar aí. Baseado nesse texto, a palavra que eu quero ministrar ao seu coração, o tema que eu dei para ela é encorajando o encorajador. Encorajando o encorajador. Amém, queridos? Com certeza, Deus nos chamou para sermos pessoas que encorajam outras pessoas. Encorajam outras pessoas a conhecer a Deus, encorajam outras pessoas a confiar nele, encorajam outras pessoas a ficarem firmes no meio das dificuldades, como um texto que eu citei aqui, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, é aquele texto que Paulo diz, quem profetiza faz para edificar, encorajar e consolar. Quando eu venho aqui como profeta do Senhor, queridos, profetizar sobre a vida de vocês, não tem outro motivo do meu coração, senão eu quero te edificar, eu quero te encorajar e eu quero consolar você. Amém? E Deus nos chamou para isso. E isso com certeza é dever nosso como cristão, como quem ama o Senhor. Isso é um dever. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, Paulo vai dizer sobre isso, Paulo dizendo, foi-me imposta a necessidade de pregar, e ai de mim se eu não pregar, ai de mim se eu não fizer, é um dever eu poder pregar a palavra do Senhor, quando eu faço isso. Porém, queridos, isso não é somente um dever, encorajar outras pessoas, fortalecer outras pessoas, é uma grande alegria e é um grande privilégio. Por isso que eu falei que esse tema especificamente aqui eu amo, porque eu acredito que Deus tem me chamado especificamente para isso. Eu amo poder encorajar pessoas, motivar pessoas que estão desanimadas, desencorajadas, que estavam prestes a desistir, estavam tropeçando, né? Encorajar pessoas, fortalecer pessoas é um privilégio e é uma alegria, amados. Amém? E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que existem momentos em que aqueles que encorajam, como Jó, precisam ser encorajados. Aqui o amigo de Jó está falando para ele, né? Ei Jó, você que ensinou a tantos, você que fortaleceu as mãos fracas, você que dava firmeza a quem tropeçava, os joelhos vacilantes, né? Você que encorajou tanta gente, agora que você está em dificuldade, você desanima? Você fica aí prostrado? Então, queridos, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que aqueles que encorajam, eles também precisam ser encorajados. Então hoje, amados, através dessa palavra, eu quero encorajar você a ser um encorajador, a ser um encorajador na vida daqueles que muitas vezes têm sido instrumentos de Deus para te encorajar e te fazer ficar firme no Senhor. O propósito principal dessa palavra hoje ao seu coração é: eu quero te encorajar, que você seja um encorajador. Principalmente você que conhece seus irmãos ou outras pessoas que você sabe que tem estado meio abatido, meio desanimado, meio entristecido, se sentindo sem forças, para que você seja um encorajador na vida dele. Para isso, em primeiro lugar, o que é que eu quero trazer ao seu coração, amado? No versículo 5, diz assim: mas agora que você se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, você fica prostrado? Conhecimento, queridos, primeira verdade que eu quero compartilhar, o primeiro tópico dessa mensagem: o conhecimento e a prática da palavra não isenta o encorajador da necessidade de ser encorajado por outra pessoa. Novamente eu quero dizer para você, não se engane, meu amado, e não dê ouvidos ao diabo. Não é porque você conhece a palavra,
não é porque você conhece as promessas de Deus, não é porque você tem levado uma vida reta e íntegra diante de Deus, não é porque você tem buscado praticar a palavra de Deus, que isso te isenta, nos isenta de em determinados momentos que nós passamos como Jó, por dificuldades, tanta luta, tanta prova, que isso nos isenta de não precisarmos de um encorajador, não! Porque às vezes a gente pode falar, Senhor, mas eu conheço a Tua palavra, eu sei a Tua promessa, eu tenho andado em santidade, por que eu estou assim, dessa maneira? E às vezes você tem estado meio prostrado, meio desanimado, sabe por quê? Porque você é um ser humano, e você é filho, mas você precisa também de um encorajador. Você precisa de alguém para te trazer palavras que te façam levantar, que te animem novamente, que realmente te fortaleçam. Não é porque você conhece que você não precisa. Não é porque você tem andado na palavra de Deus que você não precisa. Não é porque você tem andado em integridade, não é porque você é um bom conhecedor das Escrituras, porque você fala, mas eu conheço, eu sei o que diz a Bíblia, e muito bem, queridos, muitas vezes nós sabemos o que diz, nós sabemos as promessas, mas mesmo assim, tem vezes que nós estamos abatidos, tem vezes que nós estamos meio desanimados. Então eu estou falando isso para que aquele peso, aquele fardo que Satanás tem tentado colocar sobre as suas costas, saia hoje em nome de Jesus. Porque você é humano, e mesmo conhecendo as promessas de Deus, me entendam, é natural que às vezes nós nos encontremos abatidos. É natural que em tantas dificuldades, imagina esse homem, num só dia perdeu tudo, perdeu seus filhos. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil, mesmo conhecendo o seu Deus, mesmo levando uma vida íntegra? Não é fácil, não é fácil. Então nós passamos por situações, queridos, que muitas vezes não é fácil, e tem aqueles dias que às vezes você não quer levantar da cama, tem aquele dia que às vezes você não quer abrir a boca, tem aquele dia que às vezes você não está com vontade de orar, você não está com vontade de louvar, tem aquele dia que às vezes você não está querendo encorajar ninguém, porque você está precisando ser encorajado, tem aquele dia, porque o encorajador precisa também ser encorajado, amém, amados? Eu quero só citar um texto, nós não vamos, se der para projetar aí, 1 Reis 19, do 3 ao 5. 1 Reis 19, do versículo 3 ao 5. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo. Próximo. Versículo 4. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Até aqui. Queridos, não sei se você conhece a história do profeta Elias. Olha como é que estava esse homem. Esse homem fugiu, foi ameaçado por Jezabel, que iria ser morto, mas ele fugiu, pedindo até a morte, estava nessa situação, se deitou ali, dormiu, podemos dizer que estava ali depressivo, depois de ter vivido um dos maiores avivamentos, depois de ter estado diante do povo de Israel, Deus usar ele para orar, descer fogo do céu, consumir o holocausto, e a nação inteira cair de joelhos e dizer, só o Senhor é Deus. Esse homem foi usado por Deus, por um avivamento tremendo na sua nação, e ali 450 profetas de Baal, mais os profetas de Azera, foram mortos, né? Ele desafiou, ele zombou desses profetas, esses profetas lá, orando ao seu Deus lá, e Elias zombando, falou, ora mais alto, quem sabe o seu Deus não está dormindo aí, né? Zombou dos profetas,
E ali, quando ele orou a Deus, o Elias, cheio do poder de Deus, da graça de Deus, Deus ouviu a sua oração, fogo desceu do céu, e ele realmente mostrou à nação de Israel ali, o Deus verdadeiro, a nação se prostra, mas mesmo depois de todo esse episódio, Elias se encontrava dessa forma. Olha a forma que se encontrava esse homem, pedindo a morte. O que eu quero dizer para você dentro disso, queridos, que nós podemos muitas vezes estar cheios de fé, ser homens cheios de fé, mulheres cheias de fé, estar cheios de Deus, sermos usados por Deus poderosamente para animar, para encorajar, para restaurar, para curar, mas pode ter momentos que nós não estamos bem. Assim como Elias, e diz lá, me ajudem aqui, não lembro se agora é em Tiago, que diz que Elias era homem como nós. Qual que é o texto? Me ajudem aí. Só o livro. É Tiago mesmo. No livro de Tiago, diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Amém, amados? O que eu quero dizer para você dentro disso, que não é porque conhecemos a palavra, não é porque somos conhecedores, não é porque temos buscado andar em retidão, não é porque muitas vezes somos usados de maneira poderosa e muita gente, muitas famílias, muitas pessoas foram transformadas pelo uso da sua vida, que não vai ter dias que você se encontra abatido e às vezes prostrado diante de certas dificuldades. Mesmo sendo filho de Deus, queridos, servindo a Jesus, nós precisamos entender que de certa forma isso é normal. Ponto. Só não pode ser normal você se render a isso. Só não pode ser normal você se prostrar e ficar prostrado. Você se render a essa situação. Isso não pode ser normal. Acontece? Pode acontecer. Agora só não pode ser normal, querido, você se render à situação e aceitar ficar assim e achar que é assim mesmo e não se levantar. Então eu digo para você, ei, acontece? Acontece, mas eu digo para você, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, acontece, mas Deus fala para você hoje, se levanta, filho, e Deus vai mandar encorajadores para te ajudar, Deus vai mandar aqueles que vão te encorajar, mas não fica aí prostrado, se levanta, se levanta. Amém, amados? E é nesse momento, que nós estamos muitas vezes prostrados, que a gente precisa de encorajadores, que vão fazer toda a diferença na nossa vida. E a palavra é, encorajando um encorajador. Então, às vezes você está no lugar, você está como encorajador, e às vezes você está naquela situação que você está precisando ser encorajado, né? Mas aqui, baseado nesse texto, eu quero ver algumas verdades com vocês sobre como encorajar o encorajador. A questão é essa, como é que eu encorajo uma pessoa que conhece a Bíblia? Como é que eu encorajo uma pessoa que eu tenho visto andar em integridade? Como é que eu encorajo uma pessoa que muitas vezes me encorajou? Como é que eu vou falar algo para ela? Eu sei que ele sabe, eu sei que ele acredita, eu sei que ele é um homem de fé, eu sei que ele é uma mulher de fé, eu sei que ele tem uma postura de crente. Como é que eu vou encorajar uma pessoa dessa? Como encorajar um encorajador? Vamos ver? Versículo 3. Pense bem, você ensinou a tantos e fortaleceu mãos fracas. Como é que eu encorajo, queridos? Primeiro, basicamente, para a gente encorajar um encorajador, que já conhece a palavra, a gente precisa trazer à memória dele as promessas de Deus para a sua vida. Trazer à memória dele os grandes feitos do Senhor, que foram feitos na vida dele e através da vida dele. Basicamente, como nós encorajamos o encorajador, é assim, traga à memória dele as promessas de Deus, traga à memória dele, porque ele sabe o que Deus já fez na vida dele, traga à memória dele o que Deus já fez através da vida dele.
E aqui é a primeira coisa, no versículo 3, relembre a ele aquilo que ele ensinou a muitos. É muitas vezes você encontrar o pastor meio abatido, e você chegar para o pastor, pastor, lembra que o senhor ensinou isso para a gente, lembra que o senhor falou isso para nós, lembra que o senhor nos ensinou nesse momento a agir dessa forma, a agir dessa maneira, a agir assim. Traga a memória dele, que ele já ensinou a muitos, que ele fortaleceu as mãos fracas. Traga a memória dele já o que ele ensinou, ele precisa ser relembrado disso. Ainda no versículo 3, relembre a ele as muitas pessoas que ele fortaleceu com as suas palavras. Quantas pessoas você fortaleceu? Lembra de fulano? Lembra de ciclano? Lembra de tal família que estava assim, destruída, estava assim para se separar, e você foi lá, Deus usou a sua vida, e hoje essa família está aqui, hoje essa família são pastores, hoje essa família está firme, está frutificando, Deus usou a sua vida, através da sua vida, glória a Deus pela sua vida, fica firme, né? Você fez, olha só o que Deus fez através da sua vida, lembra Ele. Versículo 4, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, ou seja, lembra ele as pessoas que estavam tropeçando e que ele encorajou a ficar firme. Tinha pessoas que estavam tropeçando, que estavam para cair, e ele foi usado para ficar firme, ele foi usado para fazer essas pessoas ficarem firmes. Amém, amados? Isso aqui é um amigo de Jó dizendo para ele, um momento que Jó está vivendo um momento terrível, e o amigo de Jó falando para ele, Jó, você não se lembra, Jó? Quanta gente você fortaleceu, quanta gente você encorajou, quantos estavam tropeçando e você foi lá e ajudou e eles não tropeçaram, então lembra ele, lembra esse encorajador, relembra ele, aqui no versículo 6, sua vida piedosa não lhe inspira confiança, e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Outra coisa, querido, lembra a ele o seu estilo de vida piedoso, o seu estilo de vida zeloso, dedicado com o Senhor e com a sua obra, e traga a memória dele, que no Senhor o nosso trabalho não é vão, e que aquilo que nós semeamos, certamente nós vamos colher. Então chega para esse que está precisando, para esse encorajador que está precisando ser encorajado, e lembra ele disso, querido, fala, ei, fica firme, tudo que você fez até agora, tanta gente que você foi usado para abençoar, não foi em vão. Não foi em vão, Tati, não foi em vão, Otair, não foi em vão, Solange, o que você fez, o Senhor não se esquece de todas as obras, de todos os trabalhos, nada foi em vão, aquilo que a gente fez no Senhor não é vão, e diz o texto, o que nós semearmos, nós vamos colher. Gálatas 6:7, lembra ele que tudo que ele semeou, vai chegar o tempo dele colher, que ele pode estar passando sim, um momento difícil agora, um momento que parece que ele não vai aguentar aquela pressão, que ele está querendo muitas vezes, igual a Elias, Senhor, tira a minha vida, não aguento mais, não suporto mais, tira a minha vida, eu não sou melhor que ninguém, me leva para o Senhor, eu não estou aguentando mais essas lutas. Lembra ele e fala, não, você semeou tanta coisa e ainda você não colheu, o Senhor ainda tem uma colheita para a sua vida, você ainda vai colher muita coisa boa, tem muita coisa boa para vir, meu irmão, não desiste não, você vai colher muita coisa boa, o que você fez não foi em vão, porque diz o texto na palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, no Senhor o nosso trabalho não é vão, todas as pessoas que você ajudou, com palavras, com atitudes, com bens, tudo isso, querido, você vai colher,
vai chegar o tempo da colheita, mas como diz em Gálatas 6:9, não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então encoraje esse seu irmão, traga à memória dele a vida piedosa, zelosa e devotada dele. Esse irmão que você sabe, puxa, meu irmão é um homem de Deus, não estou dizendo de perfeição aqui, mas meu irmão é um homem de Deus, eu vejo que ele tem zelo por Deus, eu vejo que ele é dedicado na obra de Deus, eu vejo que ele busca honrar a Deus. Então quando ele estiver desanimado, ele fala, e você fala para ele, meu irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa zelosa, você é uma pessoa que teme a Deus, você acha que Deus não está vendo isso? Os olhos do Senhor estão eles estão passeando por toda a terra, observando atentamente os maus e os bons. Ele está olhando, Ele está olhando. Lembra o seu irmão disso? Relembre a ele, queridos, a conduta de vida que ele tem honrado a Deus, trazendo à sua memória que aqueles que honram a Deus certamente também vão ser honrados por Ele, como eu disse em 1 Samuel 2,30, e isso pode encher o coração dele de esperança, como diz no verso 6 de Jó, capítulo 4, verso 6, sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? É você dizer para ele, ei, tudo que você viveu, você buscou andar nos caminhos do Senhor, tudo isso não lhe inspira confiança? Tudo isso não lhe dá esperança? Tem esperança, tem esperança. Nosso Deus não é homem não, nosso Deus Ele é fiel e Ele recompensa. Toda essa vida que você teve, toda essa devoção, todo esse trabalho, toda essa dedicação, todo esse zelo para com o nome de Deus, isso não te inspira confiança, meu irmão? Confia, tem esperança. Faça com que essa palavra renove a esperança no coração dele. Outra coisa, relembre a ele, queridos, que o inocente pode passar por muitas dificuldades, mas certamente ele não vai perecer. Olha o verso 7, o amigo de Jó dizendo para ele, reflita agora, Jó, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Então traga isso à memória dele, que certamente o inocente pode passar por muitas lutas, mas qual é a pessoa inocente que vai perecer? Deus não é injusto, queridos, Deus não é injusto. Salmo 34, versículo 19, puser projetar, projeta, Salmo 34, 19, diz assim, o justo passa por diversas aflições, mas de todas o Senhor o livra. Então qual é o inocente que vai perecer? Não vai perecer, só que não diz que não vai passar por aflição, vai passar, mas o Senhor vai livrar de todas. Relembre a ele também, queridos, que aqueles que vivem de forma íntegra também podem passar por dificuldades, mas certamente não serão destruídos. No versículo 7 fala isso também, os íntegros não serão destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e verso 9, projeta para mim. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e verso 9. Nós já estamos encerrando. Vamos lá, queridos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Deu aí? Olha o que diz aí, queridos. Isso é para te animar, para te encorajar, encorajadores. De todos os lados nós somos pressionados. Às vezes a gente sofre tanta pressão que parece que você vai explodir, e aí tem aquele dia que parece, hoje eu não vou aguentar, hoje eu largo tudo, hoje eu chuto o pau da barraca, hoje eu desisto. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos com a situação, mas não desesperados.
Segue. Verso 9. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Volta lá, não terminou. Abatidos. Temos dias que estamos abatidos, mas não destruídos. Você não vai ser destruído, meu irmão. Essa situação, essa aflição não vai te destruir. Próximo. Verso 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém, queridos? E em último lugar, relembre a Ele, relembre ao encorajador, que aquilo que nós estamos semeando, certamente nós vamos colher. Que hoje, e aqui já vai colocando um texto aí, Lorena, Salmo 126, versículo 5 e verso 6. Hoje, nós podemos estar semeando com lágrimas, mas nós iremos colher com cantos de alegria. Aquele que sai chorando, enquanto sai, volta o versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Verso 6. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Hoje, meu querido, você pode estar semeando, e a semeadura que você está fazendo, está sendo com lágrimas. Mas o Senhor diz para você nessa manhã, vai chegar o tempo que você vai voltar, trazendo os seus feixes, a sua colheita, com cantos de alegria. Tem o tempo de chorar, mas também tem o tempo de sorrir, tem o tempo de se alegrar, tem o tempo de jubilar, tem o tempo de você vibrar com a sua vitória. Tem esse tempo, e esse tempo está chegando. Vai chegar, querido, vai chegar. Você está semeando com lágrimas, e Deus não está alheio, Ele está colhendo essas lágrimas, mas Ele diz para você que vai chegar o tempo que você vai voltar trazendo esses feixes com cantos de alegria. Provérbios capítulo 11, verso 25. Olha o que diz aí, queridos. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Querido, encorajador do Senhor, bênção de Deus, bênção de Deus. Nós encorajamos outras pessoas, amados, mas eu quero dizer para você, não existe encorajadores que em certo momento não precisem ser encorajados. Eu digo isso para que não venha nenhum peso, nenhum fardo pesado ou peso de culpa sobre você. Todos os encorajadores, queridos, em determinado momento da sua vida, precisa ser encorajado. Por mais que a gente conheça a palavra, por mais que a gente confie em Deus, iremos precisar de encorajadores em nossas vidas. E olha aqui, eu quero terminar dizendo isso para vocês. Deus é tão maravilhoso, que muitas vezes, aquelas pessoas que vão te encorajar nesse momento tão difícil, são pessoas que um dia, você deu uma palavra de ânimo, você as encorajou, você as levantou, elas estavam tropeçando, Michele, e você foi usada para que ela ficasse firme e continuasse a caminhada. E às vezes vai ser um momento que você está meio prostrado, e aquela pessoa vai dizer, ei, você é forte, o Senhor é contigo, levanta, meu irmão, você não é essa pessoa não, você é forte, e você não vai desistir não, e o Senhor vai terminar a boa obra na sua vida. Você é um homem de Deus, você é íntegro, você teme a Deus, e a boa obra Deus vai terminar na sua vida, e eu ainda vou se alegrar demais com você,
Eu vou ver as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou ver as promessas de Deus cumpridas na sua vida. E eu vou estar junto com você, meu irmão, louvando e adorando a Deus. Ei! Acorda! Desperta! Manda Satanás embora! Todas as mentiras e enganos que ele tem lançado no seu coração, diga hoje, diga agora: vai embora, Satanás, eu não tenho parte nenhuma com você, eu tenho aliança com o meu Deus, e no que eu acredito, o que eu acredito, é o que diz na palavra do meu Deus, e ele diz que eu sou forte, ele diz que eu posso todas as coisas que ele me fortalece, ele diz que eu posso passar por aflições, mas ele vai me livrar de todas elas. Ele diz que é o Deus que é o meu provedor. Ele diz que é o Deus que realiza os meus sonhos. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Ele diz que é o Deus. Ele é o meu Deus que diz que eu vou dar muitos frutos para a glória dele. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Fica de pé, querido. Fica de pé, queridos. Eu amo essa palavra de todo o meu coração. Ela me dá vida. E eu espero que ela tenha te trazido vida nessa manhã. Meu amado, nós vamos cantar uma canção. E nós vamos, preste atenção aqui no pastor. Nós vamos começar a fazer um momento profético. Por que eu digo começar? Eu quero que durante essa semana, você que está passando por dores, por aflições, momentos difíceis, eu quero que você entregue nas mãos do Senhor. E enquanto isso, eu quero que essa semana você procure pessoas que você saiba que estão precisando ser encorajadas, e você seja a boca de Deus na vida dessas pessoas. Nós vamos pisar na cabeça do diabo, que estava querendo te desanimar, estava querendo te pôr para baixo. E ao invés de te pôr para baixo, você vai falar: Satanás, eu vou me levantar e eu vou encorajar outras pessoas. Então, durante essa semana, eu quero que você faça um compromisso comigo, que você vai procurar pessoas, no seu trabalho, entre os seus irmãos, na sua família, que você vai encorajar essas pessoas. Pessoas que estão precisando de uma palavra de encorajamento, e você vai ser esse encorajador. Amém? Você pode fazer isso, querido? Você promete isso? Essa semana você vai fazer isso? 1, 2, 3, 10, 20. Quantas pessoas Deus usar você para encorajar pessoas? Pessoas que você vai levantar. Pessoas que estavam tropeçando. Pessoas que estavam prostradas, desanimadas, desistindo da vida, desistindo da família, desistindo do casamento, desistindo de tantas coisas. Você vai encorajar elas e vai ser um instrumento poderoso nas mãos dela. Amém? Só que agora, durante esse louvor, quando o ministério começar a cantar, você vai só alguns instantes, você vai fechar os seus olhos, você vai orar, e você vai pedir uma direção de Deus, para que você depois vá em alguma pessoa, e você já vai praticar isso. Você vai ser um encorajador na vida dela. Você vai encorajar essa pessoa. Deixa Deus usar você, tá bom? Vai falar alguma palavra que Deus colocar no seu coração, vai abraçar, vai dizer alguma palavra de ânimo. E às vezes é a pessoa que você conhece a situação que ela está passando. Você conhece a dificuldade do seu irmão, você sabe, vai até ela lá e diga uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Se possível, se você se lembrar, diga a palavra do Senhor, textos da palavra do Senhor, se embase na palavra do Senhor para dizer o que você vai dizer para ela. Lembra do que eu preguei aqui. Como é que eu encorajo o encorajador? Como é que eu encorajo o encorajador? Eu trago a memória dele, as promessas de Deus, e tudo aquilo que ele já falou, que ele ensinou,
que ele ajudou, eu trago a memória dele, quem ele é uma pessoa reta, íntegra, irrepreensível, temente, zeloso, traga a memória dele, amém, queridos? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados, nós começamos aqui, eu vou encerrar o culto, nós já passamos um pouquinho do horário, mas olha aqui o pastor, não precisa parar, tá bom? Eu vou encerrar o culto, nós terminamos, nós saímos ali, tem um cafezinho, continue abraçando seu irmão, continue procurando seus irmãos, continue dando uma palavra de encorajamento, tá bom? Você pode continuar fazendo isso, deixa Deus usar a sua vida, em nome de Jesus. Estende assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim os abençoe em nome de Jesus, amém e amém.